Bom dia, então. É, Na aula de hoje, inicialmente, eu só vou dar uma passada em relação àquela atividade que vocês tinham que fazer a entrega, que é a definição do backlog do sistema, que tinha sprint 1, e que vocês tinham que documentar isso usando um Docs ou uma planilha, igual a Natália e a Bruna fizeram, que a gente vai ver de exemplo agora, e lá no Trello também, que a ideia é ter um quadro para cada Trello. O EAD está fora de ar no momento, depois ele vai voltar. A maioria mandou, falta alguns para mandar, mas quem não mandou ainda pode entrar e enviar depois. Eu só vou pegar aqui eu pedi para a Bruna mandar o link do dela aqui, só para a gente poder ver de exemplo, e ficou muito bem organizado o que elas fizeram de backlog, sistema de definição da sprint. Depois, a evolução disso ela levou para o Trello, que aí sim fica mais fácil de entender, certo? Tem gente que já está mais adiantado, que já pegou um projeto que estava em desenvolvimento, que estava funcionando. Tem gente que começou do zero e já tem algumas entregas, então cada um vai estar num ponto. Mas é importante vocês conseguirem estruturar essa parte da documentação, porque eu consigo enxergar o que vocês estão fazendo. E, logicamente, vocês irem colocando os links lá do que vocês estão produzindo. Então, tem gente lá que já está no Trello lá e colocou o link lá onde que tá o link da versão, da entrega que está fazendo. Eu vou abrir aqui deixa eu compartilhar a tela para vocês poderem ver aqui a planilha. E a Bruna também postou o link aí. Beleza? A galera está conseguindo enxergar a minha tela aqui. Então, aqui em relação ao software, ela seguiu aquele modelo lá do Matheus. E ficou muito bem organizado e fácil de entender. Você não precisa detalhar muito nesse primeiro momento. Então, é o software para aluguel de trajes. E aí tem quais são o que o sistema tem que fazer. Então, ele tem que cadastrar, ele vai ter que gerar alguns relatórios em relação a isso também. Tem coisa que tem que se detalhar aqui nessas atividades, nesse backlog do software? Tem. Mas de maneira sucinta ficou bem tranquilo. Então, esse é o objetivo. O que eu tenho que cadastrar? O que eu tenho que ter relatório? O que eu tenho? O que o meu sistema tem que fazer, basicamente? E aqui está todo o conteúdo. E aqui está o do sistema. E aqui depois ela criou uma planilhinha aqui falando do usuário, e aqui está a parte dos requisitos. Então, cadastro de usuário, coloca os requisitos aqui funcionais dele. Aqui está o link das regras do sistema. E aí depois aqui está requisito funcional e não funcional também da tela de login, de produto. Não precisa fazer tudo isso de uma vez. Elas já foram fazendo para tudo aqui o que elas forem enxergando. Logicamente, você vai detalhando e vai alterando. Aí o que é importante aqui? Do sprint 1 aqui, criar uma planilhinha aqui também. Eu acho que elas não fizeram aqui. Não. Então, você vai ter aqui o backlog, isso aqui é o backlog do sistema. Você tem que criar o backlog agora da Sprint 1. E aí você vai colocar dentro de cadastro de usuário quais são as ações que você tem que executar dentro da Sprint 1. Ou seja, detalhar ação por ação. E essas ações você vai levar no Trello para a gente poder ver a evolução. E aí depois, backlog da Sprint 2. O que eu tenho que fazer na tela de login? Então, detalhar tudo passo a passo. Então eu tenho que criar uma interface usando HTML, CSS, eu tenho que criar um teste de validação usando JavaScript. Então, detalhar ao máximo todas as atividades que tem que ser feitas aqui dentro, e essa atividade você leva para o Trello e a gente vai vendo a evolução de como isso está acontecendo, e depois no final tem a entrega. E assim, um por um. Então, aqui, ó, as abas que elas fizeram aqui estão corretas, e aqui ela já está definindo o que é requisito funcional e não funcional do sistema. Aí, basicamente, na hora que a gente pegar em cadastro de usuário, ela vai detalhar. Deverá ser realizado um CRUD de funcionários. Create, read, update and delete. E aí, depois aqui, o cadastro dos funcionários deve possuir os seguintes campos. Beleza. E aí tem que criar lá o backlog da Sprint 1. E aí vai colocar o que tem que ser feito. Tem que ser possível, eu tenho que criar uma tela de interface usando HTML, CSS, eu tenho que criar o banco, no banco eu tenho que criar uma tabela, na tabela eu tenho que criar essas store procedures, eu tenho que fazer a comunicação do meu sistema com o meu banco de dados. Então, você tem que colocar todas as ações, um passo a passo, de quem for pegar, saber o que for fazer, dentro aqui de usuários, que ela falou aqui que vai ser o conteúdo da Sprint 1. Então, aqui tem que adicionar, além disso aqui, você tem que ter aqui o software, backlog do software, e depois a gente tem que ter backlog da Sprint 1, backlog da Sprint 2, e assim por diante.
Posso fazer isso aqui no documento Word? Pode, não tem problema nenhum. Cada página você vai detalhando aqui. Então, teve gente que colocou num documento de texto e elas fizeram na planilha, que eu acho que ficou bem legal aqui. Então, quem quiser seguir esse modelo aqui, eu acho que vai ficar bem interessante. Pessoal, deu para acompanhar aqui o que eu disse? Deixa eu ver. Ah, Pedro, não, lógico, os requisitos, eles mutam mesmo. Esse é o ponto do desenvolvimento ágil. Só que você vai colocar qual que é o backlog do sistema. Beleza, aí você vai colocar tudo. O backlog do sistema, ele pode ir sendo incremental. Então, você vai ter o backlog do sistema, e aí depois você vai colocar lá. Para cada tarefa ali, você pode colocar requisitos funcionais, não funcionais, igual se fizer, ficou legalzinho. E depois, backlog da sprint 1. E aí você coloca as atividades. E aí, depois, se mudou alguma coisa, essa mudança ela vai entrar na próxima sprint. E aí, nessa próxima sprint, mesmo que você já tinha alguma coisa que você estava trabalhando e alterou, e aí você vai colocar que na próxima sprint tem a alteração da tela de login, porque eu tenho que ter um campo CAPTCHA lá para poder validar, para poder evitar boots no meu site. E aí, beleza. Mas aí, a cada sprint, você vai mudando. Só que ali no backlog da sprint vai dando para a gente poder enxergar. Beleza aí? Pessoal, dá um ok aí, mais gente. Só o Pedro que deu um ok? Ok, ok. Beleza, deu para entender. Então, qual que é a ideia? Vamos tentar padronizar. Eu falei, não precisa ser necessariamente na planilha, mas ficou muito legal da forma que elas fizeram. Ficou fácil de ver. Qual que é a ideia? Uma pessoa pega ali e quer enxergar o que vocês estão fazendo. Ah, o sistema é esse, ele faz isso aqui. E aí elas têm a documentação que descreve o que é o sistema, que está usando Scrum, e aí está detalhando lá no documento do Word. Mas ali a gente consegue enxergar. Sprint 1, o que está sendo feito? Quais são os requisitos funcionais de usuário? E não funcional. Tá claro? Então, esse é o objetivo. Beleza? E só para a gente não atrasar mais agora, a gente vai voltar. Matheus, peraí. Alguém falou alguma coisa. Beleza, você pode fazer os diagramas, isso aí vai fazer. O diagrama, ele é o papel do PO, né? Você fazer pelo menos, no levantamento de requisitos, você fazer os diagramas de caso de uso. Isso sim é importante. Mas nesse momento, como a gente está com um sistema pequeno, é mais importante você ter uma entrega. Lembra? Mais software, menos documentação. Então, o diagrama, ele se torna essencial quando o PO ele tem que deixar claro para o cliente se é isso que ele quer, e ele tem que deixar claro para a equipe de desenvolvimento o que o cliente quer. Então, aí o diagrama, ele é essencial, ele é muito importante. Porém, como vocês estão trabalhando no sistema de vocês são clientes, vocês são desenvolvedores, e vocês estão direto ali, então vocês são PO. Então, esse meio termo você tem que entender claramente. Pode fazer, mas mais uma vez, o que é desenvolvimento ágil, qual que é o nosso objetivo? Mais software e menos documentação. Então, eu não preciso ter documentação? Precisa. Só que não precisa se matar na documentação e falar, cadê a tela do software? Não tem software, só tem documentação. Então, documentação não roda, documentação não resolve o problema. Tem que ter, só que você tem que ter mais software. Então, volta lá naqueles preceitos lá do Manifesto Ágil. Ó, até o Nicolas acordou, rapaz. Ó. Beleza. Então, voltando aqui, a gente vai voltar lá no nosso conteúdo da aula do Git lá. Como a gente está sem o EAD, e quem não conseguiu acompanhar na última aula, eu vou postar aqui no... Eu postei aqui um link do Drive, aonde que está o material da aula passada, que está o tutorial, que é o que a gente vai continuar seguindo, e a gente vai fazer algumas atividades com o Git, beleza? Antes de retomar do ponto que estava, eu só vou refazer o que eu fiz rapidinho, só para a galera dar uma relembrada naquilo que a gente trabalhou, beleza? E aí a gente vai continuar. Então a gente vai voltar lá no nosso repositório. Lembrando lá do Git, lá na aula passada, que demorou para poder publicar para poder propagar a minha página. Quer ver? Só para vocês poderem ver. Aquela página da aula passada lá, que a gente ativou lá o GitHub Pages. Aí, agora ela já está online aqui, bonitinha. Ele demora um pouco para propagar. Depende muito do
do servidor, às vezes ele propaga mais rápido, às vezes ele demora. Beleza? Certo? Matheus, Oi? na última aula eu fui tentar fazer o tutorial, mas eu fiquei meio perdida naquela parte que você entra num diretório, que é o D, acho que é Matheus Franco. Ah, não, Essa parte, esse diretório foi criado durante a instalação ou você que fez? não, você pode criar qualquer diretório. Qual que é a ideia? O teu repositório é uma pasta, que pode estar em qualquer lugar da tua máquina. E aí eu só criei uma pasta aqui pelo terminal, aqui, ó. Eu estou na minha pasta aqui, que é esse D2 pontos Git Franco. Isso aqui é o diretório meu. E aí eu vou criar um diretório para esse repositório aqui dentro. Mas esse caminho aí de Git Franco foi você que criou ou foi durante a instalação? Não foi eu que criei, isso já tinha. É um diretório de trabalho. Tranquilo. Eu criei um agora, vou acessar. Opa, cadê? Aula 2. Nesse aula 2 aqui, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez na aula passada. Então, criei um diretório aqui, vou pegar o meu arquivinho aula git zip aqui e vou levar para dentro dele. Aula 2. Pessoal, não precisa fazer isso aqui. Isso aqui eu só vou refazer aquilo que a gente fez na aula passada rapidinho, só para dar uma sintonizada. Depois eu vou voltar para o meu diretório padrão, que é o aula git, beleza? Então, não preciso fazer isso aqui, é só para poder acompanhar. Então, o que a gente fez na aula passada? Criei um diretório, a gente copiou aquele zip, que já tem um projetinho básico lá, e vou fazer com que esse aula 2 meu aqui, ó, ele seja um repositório do Git. Então, como que eu faço ele ser um repositório do Git? Git init. Pronto, ele já é um repositório do Git. Aí, o que eu tenho que fazer aqui? Definir minhas credenciais. Então, eu tenho que fazer o git config, user.name, git config, user.email. Por que eu não vou fazer aqui? Porque eu já fiz isso de forma global. Então, todo projeto meu, ele já tem as minhas credenciais. Git config, global, user.name. Olha lá, user.name já está o meu, olha lá, o Mateu, está sem um S, que esse aqui é o meu usuário do Git, efranco, e user.email. Já está ali. Então, essas credenciais, elas já foram definidas de forma global. Aí, se eu quiser criar uma outra credencial só para esse repositório, pode? E aí vai ser git config local. Beleza? Aí a gente já inicializou, já configurou, o meu já estava configurado. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse conteúdo aqui e vou adicionar ele, deixando ele preparado para que eu possa commitar, para que eu possa criar uma versão. Então, git add, aí eu vou falar qual arquivo que eu quero adicionar, e aí no caso aqui eu vou colocar ponto, se eu der um git status aqui, ó, o git status, o que ele falou para mim? Ele falou que eu estou na branch master, que é o meu ramo principal, que a gente vai entender isso depois, e que eu não tenho commits, ou seja, um commit é uma versão. Então, eu não tenho nenhuma versão ainda. E ele está falando que eu tenho arquivos que estão untracked, ou seja, eles não estão marcados no stage, eles não estão prontos para ser commitados. Ou seja, eu tenho arquivos dentro da minha pasta que eu preciso colocar eles de uma forma que eles fiquem prontos para criar uma versão dele. E eu tenho que falar quem que eu quero incluir. Ele está falando que está tudo isso aqui fora, CSS, está tudo fora. E aí, se eu quiser adicionar só um arquivo, git add é o nome do arquivo. Como eu quero adicionar tudo, git add, ponto. E aí ele colocou tudo lá como preparado. Se eu der um git status agora, ó, ele está falando para mim que eu estou na minha branch master, que eu não tenho commits ainda e que eu tenho alterações a serem commitadas. Então, eu já falei um tanto de arquivo que eu tenho aqui dentro do meu repositório, que eu quero criar uma versão dele. Aí, como que eu crio a versão? Git commit -n, e aí eu dou o nome aqui, que essa aqui vai ser a minha versão 1, ou a minha versão 0, por exemplo. Então, essa é a primeira versão. Então, git.-m, criei a minha versão. E agora, se eu der um git status, ele vai falar que eu não tenho nada para comitar, porque eu não alterei nada. Ah, e se eu for alterar alguma coisa em algum arquivo? Ele me mostra isso. Repare que a gente não foi para o GitHub, a gente está só local. Então, o Git, ele ajuda a gente a entender se eu mexer alguma coisa no meu projeto. Então, eu fiz um commit.
anterior. Se eu der um git log aqui, ó, o git log, ele me mostra que aqui dentro da master, eu tive um commit. Esse commit, o autor foi Matheus, e ele foi feito nessa data. E aqui está o hash dele, que se eu quiser voltar para esse determinado commit. E esse commit eu dei o nome de versão 1. Se eu fizer mais commits, eu vou conseguir enxergar todos esses commits com o git log. E se eu alterar alguma coisa? Eu vou abrir agora aqui o Visual Studio Code, vou alterar um pontinho aqui, por exemplo, aqui no index.html, e a gente vai ver que na hora que eu der um git status, ele já vai me avisar que teve uma alteração. E aí eu vou saber que eu tenho que fazer um commit. Tá, mas antes de fazer isso, eu vou subir lá para deixar no git para a gente ficar igual. E aí depois a gente começa a fazer essas alterações. Então aqui eu já tenho um commit, mas isso só está na minha máquina. Ou seja, eu tenho uma versão aqui, mas eu quero colocar isso no servidor para que outras pessoas possam acessar e possam colaborar. E a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso aqui no GitHub. Então, eu vou criar um outro repositório aqui. Repositórios. New repositório. Vou dar o nome para ele aqui de aula 2. Preciso do nome do repositório? Aqui no Git tem que ser o mesmo nome do repositório da pasta que eu estou lá na minha máquina? Não. É só um exemplo. Vou criar a aula 2 aqui, eu vou apagar ele depois. É público, tudo normal aqui, create repositório. Ele já cria o repositório e já fala para a gente aqui, ó. Se eu não tenho um repositório, você tem que dar um git init, adicionar os arquivos que você tem, fazer um commit e depois fazer um vínculo. Como a gente já tem um repositório, eu vou fazer o vínculo primeiro. O que eu tenho que fazer, que eu já tenho um repositório, pronto. Então, vou copiar aqui. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Git remote, ou seja, eu estou apontando para um repositório remoto, add, e o nome desse repositório. No caso que eu estou chamando ele de Orange. Posso chamar de outra coisa? Pode. Eu posso chamar aqui de meu rep remoto. Pode ser qualquer coisa. Esse aqui é o nome que eu estou dando para o meu repositório remoto. Ou meu Git. Tanto faz, você pode dar qualquer nome. O Orange aqui, ele é só uma nomenclatura padrão para o servidor remoto que você está utilizando como padrão. E isso acaba sendo padrão no Git. Beleza. Deu ok aqui, não vai falar nada. E agora, o que eu tenho que fazer? Dar um push. O push, eu vou pegar as informações e vou enviar. Então, na hora que eu pegar aqui, ó, git push, ele vai mandar. Para onde que eu vou mandar? O -1 é para que isso aqui persista. Que para nas próximas vezes eu só dou um git push e ele vai. O Orange, que é o nome que a gente deu para o nosso servidor remoto, então, quando eu falo Orange, na verdade eu estou falando esse repositório. Então, o Orange é como se fosse um apelido para isso tudo aqui, para não ficar digitando isso tudo toda hora. É o Orange. E lá no meu servidor eu posso ter várias ramificações, que a gente chama de branches lá. Então, a gente tem uma ramificação principal que é a master. E a gente só manda coisa para master quando está funcionando. Se eu estou construindo versões, ou se eu estou construindo funcionalidades novas, a gente cria uma ramificação, quando ela estiver ok, a gente integra ela com a master, certo? É isso que a gente faz. E aí, quando eu dou um git push aqui, a gente vai voltar exatamente onde a gente parou na aula passada. Beleza? Ele já subiu os meus arquivos aqui. Criou a branch lá, ok. Se eu voltar aqui no Git agora, aqui em aula 2, ó, já está todos os meus arquivos. E o que a gente fez por último? A gente foi lá em Settings e ativou o GitHub Pages, para que a gente consiga visualizar essa página. Aí o que o GitHub faz? Ele vincula um servidor web ao meu repositório. Então, esse servidor web, ele passa a apontar essa pasta do nosso repositório aqui como sendo a raiz de um diretório web. E aí ele vai interpretar esse index.html e vai mostrar para a gente. Isso vários outros servidores, como os meninos mostraram, dá para poder fazer isso também. Tranquilo por enquanto aqui? Isso aqui foi o que a gente fez. E aí vamos fazer uma prática rapidinho aqui. Isso que a gente trabalhou na aula passada. E agora vamos voltar lá no nosso... Eu vou apagar esse repositório aula 2, que não vou usar ele. Então, se criar um repositório só para teste, se você quiser apagar, aula 2 aqui, vou lá no final aqui, cliquei em Settings,
vou vir aqui no final, aqui foi no GitHub Pages que a gente ativou as páginas na aula passada, a gente colocou aqui na branch, mas eu vou apagar. Então, delete esse repositório. Vou pegar o nome dele aqui, ele pede para você ter certeza que você quer apagar ele, você tem que pôr o nome do repositório, sei todas as consequências do mal que isso causará, coloca a tua senha, beleza, meu repositório deixou de existir. E não vou usar ele mais aqui. Vou voltar a usar aquele que a gente estava na aula passada, que é o nosso aula Git. Beleza? Agora eu estou no ponto que a gente parou na aula passada. Se vocês forem settings lá do repositório da aula passada, vocês conseguem ver a página rodando. Olha lá, Matheus Franco, GitHub é a aula Git, que a gente ativou o GitHub Pages. Então, isso é muito legal para você poder fazer uma interface, um front do teu sistema e você deixar ele rodando no Git e poder mostrar o que você já tem pronto para o cliente, para você poder validar um protótipo que você tem, por mais que ele não seja funcional. Então, você pode colocar várias páginas. Ah, mas aí você não tem autenticação. Você coloca dados estáticos, assim você não tem acesso a banco aqui, né? Mas aí você pode colocar dados estáticos aqui. E aí, lógico, também você pode colocar isso num servidor que você consiga conectar com o banco e ele também consumir os dados do Git. Ô Pedro, o servidor que você usou lá para poder hospedar o sistema WIF Eventos, ele aponta para o Git ou você subiu os dados direto lá? Eu não consegui achar um servidor bom que apontasse para o Git que aceitasse PHP. A maioria dos que eu achei foram para trabalhar sites estáticos, sem acesso a banco, sem nada. Eu até consigo fazer um post ou outro por JavaScript, só que eu não consigo trabalhar esse dado. Ah, entendi. Daí eu tô fazendo manual. Ah, tá. E você subiu direto lá mesmo. Eu subo direto os arquivos e altero os dados que preciso, porque ele também muda algumas coisas em questão de nome de banco, nome de usuário. Tem que dar uma configurada. Beleza. Porque a gente tem servidores que ele apontam para o Git, e isso facilita bastante a vida, né? O Git ou qualquer outro repositório que você tem. E aí facilita o controle de versionamento. Mas voltando aqui, então, aí o que a gente vai fazer? Nesse aula Git aqui, ó, é onde a gente tem é onde a gente está trabalhando. Eu vou abrir aqui o Visual Studio Code, aí vocês já podem fazendo junto agora. Abra o Visual Studio Code ou qualquer editor que você goste. Qualquer um aí. Eu falei do Visual Studio Code porque ele já tem o terminal integrado e conforme a gente muda a branch ou conforme a gente volta a versão, ele já mostra isso pra gente. Então fica bem legal, certo? Então vou vir aqui no Visual Studio Code, Open Folder, e vou apontar lá a minha pastinha aqui, que a minha se chama aula Git. Beleza, e abriu aqui do lado direito aqui eu tenho o meu editor, tá o meu aula Git. Vou clicar em index.html aqui. Tá dando para enxergar aqui? Alguém dá um ok aí? Beleza. Conseguiram abrir aí o diretório de trabalho? Abrir o index.html? Conseguiram? Beleza. Aí o que a gente vai fazer? Aí aqui na página, só para a gente poder manter um controle, ó, tá mini curso Git, GitHub, projeto website Git. Eu vou pegar e vou falar que essa aqui agora é a versão 2. Então eu fiz uma alteração aqui no meu index.html, certo? Então essa aqui é a versão 2, só para a gente conseguir enxergando. Então eu fiz essa pequena alteração. E aqui depois, aqui, eu tenho uma figura aqui, vou descendo, e aí aqui eu tenho a definição. Depois eu vou ter várias linguagens aqui. Aí aqui primeiro eu tenho uma linguagem que eu estou falando quais são as principais funções dessa linguagem. Então eu vou colocar aqui que eu vou falar um pouco da linguagem C, nessa versão 2 do meu site. Então a linguagem C, as principais aplicações. Então eu vou colocar aqui que algumas aplicações da linguagem C.
Sistemas embarcados, sistemas remotos, ensino de programação, beleza. E aí pode ter comentários, você pode colocar alguns exemplos de código, etc. E aí eu fiz 2 alterações aqui no meu HTML. Vim aqui em cima, na minha página, chamei ela de versão 2 para a gente ter esse controle. E nessa versão 2, o que eu fiz? Eu adicionei algumas informações sobre a linguagem C. Comentário aqui, exemplo, né? A gente pode colocar um Hello World, né? Vamos colocar um Hello World aqui, ó. Printf. Hello World. E aí eu vi e coloquei alguma informação sobre a linguagem C. Então, vocês façam alguma alteração, alterem, dá um Ctrl S para poder salvar, porque um erro muito comum, quem está trabalhando aqui no Visual Studio Code, você trabalha, não salva, e aí depois vai tentar fazer o commit e aí vira uma bagunça. Porque ele não salva automático. Alguns editores salvam de forma automática. Aqui ele já marca para a gente com M, que é de Modify. Então ele já tá. Ele sabe que a gente teve modificação depois do Git, mas a gente fez 2 alterações. Conseguiram fazer alterações aí no index de vocês? Calma, tá lento. Não, beleza. A ideia é o quê? Abra um index e faça alguma alteração. Eu fui lá e coloquei lá nesse texto inicial aqui, ó. Curso Git, GitHub aqui, eu coloquei versão 2, e nessa primeira linguagem eu coloquei C e coloquei algumas informações aqui, ok? Na hora que vocês conseguirem fazer a alteração aí no index de vocês, dá um ok. Pessoal, beleza aí? Dá um ok falando que vocês conseguiram alterar o index aí. Pessoal, alguém? Alguém? Quem conseguiu alterar o index? Aqui tá ok, beleza. O Pedrão já alterou. Quem mais conseguiu alterar o index aí? Qualquer coisa, né? Não é para fazer a página inteira, não. Só escrever uma versão 2 lá. É só para a gente poder ver que teve alteração. Porque o que a gente vai conseguir ver, ó? Eu alterei aqui. Tem 2 formas da gente acessar o Git e conseguir fazer um commit novo e ver o que teve de alteração. Aqui mesmo, no Visual Studio Code, a gente tem um terminal. Ou no mesmo terminal que a gente estava aqui antes. Certo? Aqui fica maior, fica mais fácil a gente enxergar. Aqui, ó, no Visual Studio Code, se eu vier em terminal, novo terminal, ele abre uma telinha do PowerShell, propriamente dito. Deixa eu ver se eu consigo alterar alguma configuração. Aqui, ó, ele abre a telinha do PowerShell. Então, aqui, se eu der um git status, ó, ele vai falar para mim, aqui na master, que eu tenho alterações que não estão na área de stage, para poder fazer um commit. Stage é preparado, quando eu dou um add dele, ó. Está falando que eu modifiquei um index.html. Isso aqui eu fiz no próprio Visual Studio Code. Se eu fechar aqui, ó, eu venho em terminal, new terminal. Ou você pode ir no PowerShell mesmo. Você der um git status. E aí, o que a gente vai ver aqui? Ó, eu tenho alterações que não estão prontas, stage é pronto, para serem comitadas. Use o git add, o nome do arquivo.
Ou, se você quer descartar, dá um git checkout, o nome do arquivo. Assim você vai descartar essas alterações. E qual arquivo que está modificado? O index.html. Conseguiram dar um git status aí, para vocês poderem ver que ele relatou que o index.html está alterado? Beleza, isso aí. E agora, o que eu tenho que fazer, então? Então, pensa aqui que eu já tinha uma versão lá. Aí, agora, eu peguei e produzi mais um pouco. Alterei, criei mais algumas coisas, criei mais funcionalidades. E quero criar agora a versão 2. Então, eu vou tendo controle. Eu vou criar essa versão 2. Essa versão 2, logicamente, a gente só vai mandar lá para o meu repositório, para a master, quando eu souber que ela está joinha, está ok. Eu olhei, está joinha, está ok, eu vou enviar ela. Então, o que eu vou fazer? Git, add, ponto, eu adiciono tudo. Tudo o quê? Tudo que ele precisa, tudo que foi modificado. Ah, mas eu não quero adicionar tudo. A gente vai ver que tem como ignorar um determinado arquivo ou pasta que eu não quiser, mas eu vou pôr, geralmente eu uso o ponto aqui que eu quero mandar o meu projeto inteiro. Mas aqui ele vai pegar só os modificados. Git add, ponto. Então, se eu der um git status agora, o que aconteceu? Ó, eu estou na branch master, eu tive alterações que precisam ser comitadas. Ou, se eu quiser, eu posso dar um git reset para poder tirar essas alterações que precisam ser comitadas. Eu consigo desfazer o git add com o git reset, mas eu não quero fazer isso. Então, está falando que o arquivo está modificado, é o git, que é o index.html. E agora eu vou dar um commit. Git commit -n, e essa aqui vai ser a nossa versão. Lá era 01, né? Agora essa aqui vai ser a 02. Quando a gente tem versões que não estão em produção ainda, não são ok, a gente vai chamando ela de 0. 01, 02, 03, 03, até que a gente consiga sair com uma V1 realmente, que é algo funcional. Dei um git commit. Beleza. Ó, ele está falando que eu tive um arquivo alterado, eu tive 4 inserções lá e apaguei 4 informações que tinham dentro do meu arquivo. Então, se eu der um git status agora, ele vai falar que eu não tenho nada para ser comitado. Se eu der um git log, eu vou ver o que eu já alterei. Então, olha lá, git log. Na master, eu tive um commit do Matheus. Se eu quiser voltar a isso, o que eu uso? Ó? É só eu pegar uma parte desse hash aqui, dar um git checkout, eu consigo voltar. A gente vai ver isso. Então, eu tenho a versão 02, que é do dia 3 de abril, das 8h25. E eu tenho a versão 01, que é do dia 27 de março. Então, estão vendo que a gente consegue... Ah, tá. E essa versão 01, ela está lá no master, tá vendo? Ela está lá no origin master. Quem que é origin? É o meu servidor remoto. E esse aqui eu estou vendo que não está no meu servidor remoto. Ele está só local aqui. Ele está só na minha máquina. Esse aqui eu estou vendo que ele está lá. E aqui eu consigo ver minhas duas versões. Beleza? Ah, mas isso já está lá no meu servidor? Não. Isso só está na minha máquina. Então, o que a gente fez aqui? Ó? Deu um git add e deu um git commit. Só isso. E ele conseguiu pegar, ele pegou e criou, a gente criou uma nova versão desse nosso projetinho. Beleza aí? Conseguiram fazer o commit? Agora, o que a gente vai fazer? Se vocês olharem lá no nosso Git, no Git de vocês aí, ó, vocês clicarem no index HTML aqui, ó, aquele lá, curso Git, GitHub, que eu tinha colocado lá, versão 2, e aquelas alterações da linguagem C não estão aqui ainda. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um push para pegar essas informações e enviar elas. Então, eu vou precisar fazer o envio dessas informações. O que eu vou fazer aqui? Pode ser por aqui, pelo terminal do próprio Visual Studio Code, ou pode ser aqui do PowerShell. Vou fazer aqui que fica mais visível. Como que eu mando essas informações lá para o meu servidor? É só dar um git push. Mas por que da outra vez eu tive que colocar aquele "-u orange master"? O "-u", ele faz persistir que o push padrão é para o orange, que é o meu servidor remoto, que é aquele link do Git que a gente pegou, na hora que a gente criou o repositório lá no GitHub, e sempre vai ser para master. Então, o push padrão é para master, certo? Então, se eu der um git push aqui, ó, ele vai pegar o último commit e vai mandar. Opa!
ele deu algum erro aqui. Master. As updates foram rejeitadas porque... Ah, tá. O que ele falou aqui? Ele está falando que tem... Eu não lembro se eu atualizei ela. Ele está falando que tem alguma coisa lá no meu servidor que está alterado e eu não puxei ainda para minha máquina. Certo? Eu não lembro se eu dei um push lá ou se eu alterei alguma coisa direto aqui no Git. Ah, tá. Tem esse arquivo aqui. O que é esse arquivo? Config AML. Ah, tá. Ele vai estar xingando por causa desse arquivo aqui, ó. Que eu não lembro quando que eu subi esse arquivo aqui. Mas beleza. A gente já está adiantando um problema. O que ele falou para mim que ele xingou aqui, ó? Foi rejeitado eu tentar fazer um push para master. Por quê? Porque existem alterações lá no meu diretório remoto que eu não tenho localmente. Aí o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que ir lá no meu diretório remoto, pegar o que tem lá e trazer para minha máquina. E aí, depois que eu trouxer isso para minha máquina, eu consigo mandar as minhas alterações. Quem deu o push aí de vocês deu certo direto? De vocês, eu acho que não vai ter essa alteração para dar esse erro. Não, menos força é sacanagem. Deu certo, de vocês vão dar certo. O meu é porque tem aquele arquivo lá. Acho que é por causa daquele arquivo que ele está reclamando. Beleza. Eu só vou fazer um pull aqui antes, então. Ou primeiro disso, né? Você dá o pull assim. Git pull. O Git pull, ele vai pegar as informações do servidor. Ah, tá. Que é esse arquivo, config iml aqui, que eu nem sei de onde que ele veio. Beleza. E aí ele veio aqui para minha máquina. Deixa eu dar um git status agora. Not commit, work clean, dá um git push agora. Git push. Beleza, agora ele foi. Foi por causa daquele arquivo mesmo. Então, na hora que a gente olha aqui agora, vocês deram um git push, vou atualizar aqui. Ó, se eu colocar index.html, lembrei esse negócio aqui, ó. É que no meu Git Pages tem um negócio de tema lá. Agora que eu estou vendo save de tema aqui. E aí, se você seleciona um tema que você quer naquele Git Pages lá, ele vem e joga esse arquivo aqui dentro. Mas aqui, se olhar no index.html agora, vocês vão ver que está aparecendo, ó, Minicurse Git GitHub, versão 2 aqui. E a gente tem algumas informações aqui sobre a linguagem C. Ok? Se eu mandar atualizar aqui, como eu falei, demora um pouco para propagar. Até ele atualizar isso aqui. Mas eu já alterei lá. Por que ele não alterou aqui? Ele demora um pouco, às vezes fica em cache na máquina também. Isso aí tem algumas... Deixa eu ver no Firefox aqui se ele já propagou. É porque às vezes o próprio Chrome... Deixa eu dar um Shift Enter aqui. Ctrl Enter. Nem forçando ele a recarregar, ele tá... Beleza, ó, aqui, ó. Agora ele deu certo aqui. O que é importante? Eu coloquei no cabeçalho, tá vendo aqui, ó? O versão 2 tá no cabeçalho, aqui, ó, versão 2. Por isso que eu tô procurando aqui, ó. Eu tava pensando que eu tinha colocado aqui, eu coloquei no cabeçalho. Falha minha aqui. Ó, tá vendo? Versão 2. E agora, se olhar, tá vendo, ó? Foi a alteração que a gente fez da versão 2, ó. Colocou a linguagem C, principais aplicações, sistemas embarcados, ensino de programação, faltou comentário, exemplos, printf, hello world. Deu certo aí? Conseguiram fazer o push? E conseguir ver que a versão 2 está lá? Só para poder arrumar aqui, ó, para aparecer o que eu queria, eu vou arrumar a versão 2, né? A versão 2 não ficou do jeito que eu queria. Eu coloquei no title. Posso deixar no title, mas eu quero que esse escrito versão 2, ó, ele apareça aqui, ó, dentro do meu H1, certo? Então eu alterei, salvei e vou fazer um novo push aqui, vou fazer um novo commit. Então, vou aqui, alterei, deixa eu dar um clear. Vou dar um git add.
Ah, tá, eu não dei espaço. Git add, git commit menos m versão 02.1. 02.1 é uma correção, mas aí eu não vou colocar nada. Então, continua a versão 02, mas é 021 agora. E agora eu vou dar um git push. Então, ó, adiciono, defino a versão, já criei a versão, mas está na minha máquina. E agora eu dou um push. Beleza, enviou para o servidor. Se eu for lá no servidor, agora tem que aparecer do jeito que eu queria, né? Que apareceu a versão 2 lá dentro do H1. Eu tenho que criar uma página nova para forçar ele. Deixa eu ver aqui se ele alterou aqui, né? Eu vou aqui atualizar o meu Git e vamos ver se ele alterou aqui. Index.html, alterei há 1 minuto atrás, ó, versão 02.1. É o que a gente acabou de fazer aquele commit. Olha lá, ó, e aqui dentro do H1 tá bonitinho. Agora só falta ele propagar, né? Olha lá, apareceu, ó, GitHub, versão 2. Conseguiram fazer aí? Mais alguém fala que deu certo aí? Só a Natália falou? Alguém? Deu certo? Beleza. Leonel, deu certo. Quem mais? Beleza. Então, o que a gente já fez? A gente consegue, dessa maneira, a gente criando várias versões, certo? E depois a gente vai ver como adicionar mais pessoas. Então, eu vou ter várias versões. Então, pensa que eu estou criando uma determinada versão, e aí, nessa versão que eu criei aqui, eu lembrei que naquela versão anterior, lá na primeira versão, eu tinha uma funçãozinha que fazia algo que era importante, e depois eu fui passando as versões, eu perdi isso. Eu não tenho mais esse arquivo. O que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar agora se eu não consigo apagar? Então, lembra que tem como eu voltar uma versão anterior? Então, nessa versão 2 aqui, ó, a gente está na versão 2, certo? E agora vamos mudar para a versão 3. E aí, a gente vai ver como volta para 2. Então, vamos mudar para a versão 3. Na versão 3 aqui agora, a gente vai adicionar. Aqui eu já tinha colocado algumas informações da linguagem C e vou colocar alguns comentários agora. Essa é a minha versão 3. Então, a gente vai ver que a diferença da versão 2 para 3 é o quê? É esses comentários da linguagem. Então, vai colocar... uma das primeiras linguagens de programação base para o Unix, Linux e Windows. Então, a gente colocou um comentário aqui, ou seja, eu falei um pouco da linguagem C. Então, é uma das primeiras linguagens de programação, ela foi base para a construção do Unix, do Linux e do Windows. E essa aqui é a nossa versão 3. Só lembrar, e lá no cabeçalho eu vou tirar, aqui está no H1, né? Vou tirar aqui o nome da versão do title. Salvei aqui. Então, a nossa versão 3, o que ela tem? A gente alterou aqui para a versão 3 e a gente adicionou um comentário, certo? Só para a gente poder ver um exemplo. E agora eu vou vir aqui e vou fazer o mesmo processo. Git add, git commit, -m, versão 0.3, git push. Beleza. Vou lá ver no meu repositório se ele já está lá. Vou atualizar aqui. A gente vai ver, ó, acabei de atualizar, ó.
Já estou vendo que eu já estou na minha versão 3. E o que a minha versão 3 tinha de diferente? Tinha aqui, ó. Eu tinha adicionado os comentários. E a gente demora um pouquinho, né? Mas isso aqui já reflete aqui, ó. Estou na versão 2, agora já está na versão 3. E nessa versão 3 aqui, ó, eu tenho as aplicações e aqui eu já tenho os comentários. Então, a gente consegue ir fazendo entregas incrementais através desse versionamento. E voltando aqui agora, se eu voltar aqui agora, se eu der um git status, eu não tenho nada para comitar. Se eu der um git log, eu vou conseguir ver todas as versões. Então, aqui ele está parado na versão 2 aqui, ó. Eu tenho a versão 3, que é a que a gente acabou de mandar. Ela é a minha master local e ela está lá no servidor. Eu tenho a versão 2.1, tenho a versão 2. E tenho a minha versão 0.1, que foi aquela versão primeira do dia 27. Vamos pensar que, por algum motivo, eu quero voltar lá na minha primeira versão. Como que eu faço? É só a gente pegar esse código aqui, nem precisa ser ele inteiro, a gente precisa pelo menos de 10 caracteres dele, que é o hash, ou seja, é a minha validação da minha versão, e eu der um checkout para ela. Ah, por que você não usa no texto? Porque o texto, você pode ter textos de commits igual, e aí ele não aceita. Então, aqui a gente vai voltar para uma versão usando o hash dela. E aí, na hora que ele termina aqui, que acabou, é só dar um Q para poder sair. Vocês conseguiram criar as versões aí? Beleza? Aí o que eu vou mostrar rapidinho aqui? Que tem como eu voltar numa versão anterior para poder ver os dados. Ah, mas eu consigo voltar ela para trabalho realmente? Aí você tem que forçar. Você tem que fazer ela de uma forma forçada, e aí depois eu posso mostrar a instrução, que ele vai substituir a master atual por uma versão anterior, mas isso não é comum. Geralmente você volta a versão para quê? Para pegar os dados ali e modificar na atual, porque ali você vai ter vários conteúdos passando. Ah, então lá tinha uma funçãozinha que está funcionando. Eu volto nela, pego o que eu quero, depois eu retorno para a atual, e essa função que eu quero, eu integro nessa atual. Ah, eu quero forçar para voltar. Tem como. A gente vai voltar só para visualizar aqui, beleza? Então, vamos pensar. Eu vou fazer aqui no terminal, que fica mais fácil de enxergar. Então, vou aqui no terminal, novo terminal aqui do... Cadê a parte da versão aqui? Aqui, ó. Repare que aqui a gente está na versão 3, certo? Aqui eu vou dar um git log e ele vai mostrar as minhas versões. Então, eu estou na versão 0.3, que tem esse hash. Então, vamos pensar que eu quero voltar para a versão 2. Essa aqui é a 02, que a gente já tinha feito aquela alteração. E o hash dele, do commit, é esse aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou copiar uma parte dele. Que tamanho? Tem que ser pelo menos 10 caracteres. Quero pegar tudo? Pode? Pode. Então, vou pegar uma parte dele aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem que ter pelo menos 10 caracteres. Vou pegar aqui no 155. Vou copiar. Vou dar um Q para poder sair aqui. E aí, o que eu peguei? Eu peguei um pedaço desse hash, que é da versão 02, que vai aparecer versão 2 aqui, e eu vou voltar para ela. E aí você dá um git checkout. E aí eu vou falar para qual versão que eu quero voltar. Quando eu dei esse git checkout, ó, repare que a versão 3 ele voltou para a versão 2. O legal aqui do Visual Studio Code, que quando eu volto uma versão, ele já mostra pra gente, cara, eu não preciso ficar mexendo, e o editor não precisa mostrar nada. Ah, mas como que ele fez essa mágica? Porque ele guarda, lá naquela pastinha Git, ele guarda o que a gente chama de snippets, de retratos, de fotos da versão do meu sistema inteiro. Então ele consegue voltar tudo. E agora, se eu der um git status, opa, git log, né? E eu voltei para a versão 2. Ah, eu quero voltar para outra versão aqui. Eu quero voltar... que é 02. Essa aqui é a primeira versão, cadê ela?
lá do dia 27 de março. Então, você vai pegar aqui o hash dela. E vai dar um git checkout. E aí eu consigo voltar. Olha lá, agora ele está na versão 0.1. E a gente acabou voltando aqui, ó, lá para o meu começo, ó, onde a gente não tem nenhum tipo de alteração. E agora? Como que eu faço aqui? Ó? Git log. Se eu der um git log aqui agora, eu vou ver que eu tenho as minhas várias versões. Git status. E aí a gente pode voltar, a gente pode retornar para qualquer uma das versões que a gente queira. Na hora que eu dei o git log, ele apareceu só a versão, ou seja, o meu head, ele aponta para qual versão que eu tô. E aí, depois, se eu quiser, eu posso voltar, eu posso retornar para qualquer uma que eu esteja. Deixa eu só lembrar aqui como que a gente faz para voltar para a atual agora. Mas se a gente sair aqui, ele permanece na atual. Pessoal, beleza? Depois, eu só vou confirmar aqui como que a gente faz para poder voltar para a atual. E depois, na próxima aula, a gente vai continuar, que aí a gente vai adicionar alguns colegas, né? A gente vai criar grupos para poder adicionar colegas como colaboradores do projeto. Então, ao invés de cada um estar trabalhando com o seu aí, a gente vai centralizar em um único projeto e a gente vai colaborar. A gente vai ver como trabalhar em colaboração dentro do Git.